Olá, salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Super Notícias, nesta quarta-feira, dia 13 de janeiro. Super Notícias, meu amigo e minha amiga, você já sabe, o seu jornal na hora do almoço. Lembrando também que você pode acompanhar o Super Notícias através da nossa fanpage no Facebook, só acessar Super TV e lá você vai encontrar não só o Super Notícias, mas também, claro, toda a grade de programação aqui da Super TV, canal 20 da TV a cabo. Não se esqueça que uma outra forma de você também poder acompanhar as principais notícias de Valadares e região é através da versão digital do Diário do Rio Doce. Só acessar drd.com.br para você poder ficar por dentro de tudo, absolutamente tudo que acontece em Valadares e região. Sem mais delongas, meus amigos e minhas amigas, vamos com a primeira notícia aqui do Super Notícias desta quarta-feira. Super Notícias agitado. Primeiro bloco recheado de notícias acerca de Valadares, Brasil e, claro, região aqui próxima a Valadares. E no segundo bloco, uma entrevista super especial com uma pedagoga para poder falar sobre a expectativa para este ano de 2021. Vamos com a primeira notícia aqui do Super Notícias desta quarta-feira, dia 13 de janeiro. Super Notícias, seu jornal na hora do almoço. Parlamentares valadarenses se articulam para formar alianças na Câmara Municipal. A nova composição da Câmara Municipal começa a discutir projetos de lei a partir do dia 1º de fevereiro, quando será realizada a primeira reunião ordinária da atual legislatura. Somente no próximo mês, os vereadores se organizarão em blocos para definir quais parlamentares participarão de quais comissões do Legislativo. Ainda que a definição seja em fevereiro, informalmente, claro, os vereadores já se movimentam para formar alianças. Um dos 13 vereadores que assumem mandato na Câmara pela primeira vez após a eleição de 2020, Jamir Khalili, do Podemos, que já esteve aqui inclusive no Super Notícias, almeja participar das comissões de Constituição, Justiça e Redação e também, claro, da fiscalização financeira orçamentária. Nessas comissões, o parlamentar quer debater o projeto de readequação das alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores e também, claro, do poder público municipal. Matéria que, salienta, o parlamentar precisa ser aprovada conforme a exigência da lei federal. O governo do prefeito André Mello, do PSDB, deve ter o apoio de maior parte dos 21 vereadores. Entre os partidos com representação na Câmara, o Partido dos Trabalhadores, o tradicional PT, tradicionalmente é um rival político dos tucanos e deve permanecer na oposição. A vereadora Gilza Santos, do PT, também em seu primeiro mandato, revela que nos bastidores já existem conversas e sondagens com outras siglas para a composição de alianças. Agora, você que se candidatou porventura a vereador ou até mesmo prefeito, fique atento nessa notícia, porque prazo para candidatos não eleitos entregarem prestação de contas começou no último dia 7. Candidatos não eleitos e seus respectivos partidos políticos têm até o dia 8 de março, portanto, anote aí no seu celular ou na sua agenda. Tem até o dia 8 de março de 2021 para apresentar presencialmente a documentação comprobatória referente às suas prestações de contas eleitorais. A contagem do prazo de 60 dias teve início na última quinta-feira, dia 7 de janeiro. Todas as informações devem ser geradas por meio do sistema de prestação de contas eleitorais e gravadas em mídias eletrônicas a serem entregues nos cartórios eleitorais responsáveis pela análise das contas apresentadas pelos partidos e candidatos. É importante ressaltar que o número de controle de segurança gravado na mídia precisa coincidir com aquele gerado durante o envio dos documentos pela internet, por meio do CSPCE. Caso isso não aconteça, a documentação não poderá ser recebida pela Justiça Eleitoral. Reajuste do salário mínimo está abaixo da inflação. O reajuste do salário mínimo para R$ 1.100 não repõe a inflação do ano passado. Segundo os dados divulgados nessa quarta-feira, no caso, não na quarta-feira, e sim na terça-feira, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, que serve como indicador para a correção do salário mínimo, teve alta de 5,45%.
enquanto o reajuste salarial determinado pelo governo ficou em 5,26%. Para corresponder à inflação, o valor do salário mínimo precisa ser de R$ 1.102. Em 2019, depois de ter ficado abaixo do INPC acumulado, o salário mínimo também precisou ser reajustado novamente. Isso acontece porque o governo prevê o aumento por uma estimativa, antes da divulgação oficial de dados. O salário mínimo foi reajustado na virada do ano de R$ 1.045 para R$ 1.100, tendo como referência uma estimativa do governo para o INPC acumulado, sendo que o índice do mês de dezembro ainda não tinha sido fechado. Isso também aconteceu na virada de 2019 para 2020, em que o valor inicialmente fixado foi de R$ 1.039 e depois foi aumentado para R$ 1.045, explicou o economista Gilberto Braga. Para Rodrigo Maia, fechamento da Ford demonstra falta de credibilidade do governo federal. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, afirmou que a decisão da Ford para se encerrar a produção de veículos em suas fábricas no Brasil é uma demonstração da falta de credibilidade do governo. Para Maia, faltam regras claras de segurança pública e jurídica e de um sistema tributário racional. Ele disse ainda esperar que a decisão da Ford alerte o governo e o parlamento, claro, para avançar na modernização do Estado e na garantia da segurança jurídica para o capital privado no país. Agora vamos com uma notícia que acabou sendo talvez a grande notícia nessa terça-feira, porque eficácia geral da vacina Coronavac é de 50,4% nos estudos feitos no Brasil. Vale a pena ressaltar que na semana passada foi divulgada a informação que a eficácia seria de 78%. Agora já existe essa notícia de que a eficácia é de 50,4%. Alguns cientistas contestam esse número de 50% e caem para 49%. A eficácia geral da vacina contra a Covid-19, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac, a chamada Coronavac, é de 50,38%. A informação foi divulgada pelo diretor do Instituto, Dimas Covas, em entrevista coletiva nesta terça-feira. Indica a capacidade do imunizante de evitar casos sintomáticos da doença. Apesar da eficácia ser mais baixa que outras vacinas, está no limite mínimo exigido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que é de 50%. Está também dentro dos padrões da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Agora vamos com uma notícia da capital mineira, porque Alexandre Calil pede 15 dias de paciência antes de pressão de empresários da capital. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, pediu nesta terça-feira mais 15 dias de paciência à população, especialmente ao setor do comércio. Quem fecha a cidade não é o prefeito, é o vírus. E os irresponsáveis que se aglomeram vão às festas clandestinas e contaminam famílias inteiras. Tem que fazer protesto na porta dos negacionistas, dos irresponsáveis. Contestou o prefeito um dia após o fechamento dos setores não essenciais do comércio. No mesmo dia, comerciantes fizeram um protesto diante da sede da prefeitura no centro da capital. Calil reafirmou que não conhece outro jeito de enfrentar índices assustadores da pandemia, os mais negativos desde o mês de agosto. Disse que o uso de máscaras, o isolamento social e o uso do álcool em gel são os únicos recursos até que a vacina tartaruga chegue. O Super Notícias desta quarta-feira vai para o seu primeiro intervalo, a sua primeira pausa, e na volta uma entrevista super especial com a pedagoga Lilian Marques. Eu volto já já. Muito bem, telespectadores da Super TV, em especial aqui do Super Notícias, voltamos com o segundo bloco da edição desta quarta-feira, dia 13 de janeiro. Como eu havia dito na passagem de bloco do primeiro para o segundo, recebo aqui no estúdio da Super TV a pedagoga Lilian Marques, que vai estar falando aqui pra gente, além, claro, de outros assuntos, mas principalmente qual é a perspectiva e a expectativa para este ano de 2021,
já que a sua classe, a sua área profissional também foi uma das mais atingidas em 2020 devido não só à pandemia, mas também, claro, em relação a outras questões. Lilian, primeiramente, boa tarde e obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde, Gustavo. Obrigada a você por essa oportunidade de estar falando, né, da minha área de Sim. formação, uma área que eu amo muito e que muito, né, nos inquieta nesse novo momento que estamos vivenciando, Claro. né, agora com a pandemia. E para a gente poder já começar o nosso bate-papo, porque nós já batemos muito nessa tecla das principais áreas que foram muito afetadas em 2020. Para a gente poder meio que tentar passar uma borracha e começar a enxergar um novo cenário. Como é que você avalia a sua área profissional, a questão da pedagogia, neste ano de 2021? Então, Gustavo, o que nós, né, pensamos e pensaremos a partir de agora é pautado também no que aconteceu em 2020, né? A princípio, pensava-se em março, né, do ano passado que essa fase ia passar. Sim. E que as aulas retornariam, né? E assim, essa expectativa ficou até o final do ano. Porém, no dia 10 de dezembro, né, o Conselho Nacional de Educação, CNE, deu parecer, né, favorável à continuidade das aulas remotas até 31 de dezembro de 2021. Então, assim, ressalvando, né, as faculdades, as universidades federais que poderão Sim. estar retornando em março. Mas tudo isso será pautado de acordo com nas áreas de vigilância sanitária, claro. E as decisões municipais. Sim. Então, ainda há uma expectativa em relação a como será. A princípio, o que nós temos é que será, sim, um ensino remoto, né, o início do período letivo, tanto nas unidades federais, também quanto privadas, e também as redes públicas, né, municipais, privadas, enfim, toda essa área começará com o ensino remoto. Para a gente poder já começar a imaginar esse novo velho cenário, porque esse foi o mesmo cenário de 2020. Sim. Como já não é algo tão novo assim, você imagina que as professoras e até mesmo os alunos já estão um pouco mais preparados e mais acostumados com esse sistema que, como você mesmo disse, a princípio continuará sendo exercido nas escolas, tanto público, privado e também, claro, nas universidades? Então, foi um desafio 2020, né? Digamos que nós tivemos, assim, como pedagoga, fazendo a minha análise, né, na área da supervisão, né, que eu sou supervisora, né? Sim. Então, atuei até 2020. Eu analiso da seguinte forma: tivemos alguns ganhos com esse cenário, mesmo difícil, né, um momento delicado, mas quais são os ganhos? Nós nos vimos meio que forçados a deslanchar a área tecnológica. Porque, na verdade, por mais que se fale em tecnologia, né, já temos aí novas discussões, revolução 4.0 industrial, por mais que falamos, né, e que achamos até mesmo temas interessantes, tentamos trabalhar, ainda observa-se no dia a dia uma resistência muito grande com a tecnologia. Claro. E essa inserção no dia a dia dos estudantes e professores também. E aí, o que tem de ponto positivo de 2020? Não tinha opção, né? Outra escolha. Então, tivemos que nos adaptar, aprender sempre, buscar sempre e começar a pensar mais sobre essa educação 4.0, que tem a ver com robótica, que tem a ver com inventividade, com mão na massa, fazer, com criatividade, com várias inovações. Esse é o ponto positivo. Fácil não foi, né? E também não continuará não sendo. Claro. Com um pouco mais de experiência, agora nós temos um novo desafio. Eu vejo um novo desafio, né? Em relação a como fazer isso no ensino remoto, Sim. né? Como a minha preocupação como pedagoga que cuida dos processos de ensino e aprendizagem é como fazer essa ligação entre a tecnologia e métodos eficazes, metodologias eficazes. Sim. Porque, principalmente em se tratando da minha área que eu atuei, que é a alfabetização, que as primeiras, né, leituras e escritas, isso é bem preocupante. Claro. É um desafio, como você disse. Tanto que eu pretendo, né, começar uma pesquisa nessa área, né, como fazer isso no ensino remoto. Vimos na semana retrasada, para ser mais exato,
o fechamento de uma escola histórica aqui em Governador Valadares, que é o Vieira Cabral. É claro que, por mais que na vida a gente sempre tem que enxergar o lado ruim, tem também o lado positivo. Mas, às vezes, as coisas negativas acabam sobressaindo, principalmente no momento de crise financeira e crise de saúde. O fechamento do Vieira Cabral, o anúncio da suspensão das atividades durante todo o ano de 2021, é um recado e já é um indício de que talvez esse cenário pode se repetir em 2021 com outras escolas, especialmente, claro, as escolas privadas? Então, Porque você é pedagoga e você está sim. dentro da escola, não é só a professora, você está ali dentro. Isso, e também procuro analisar, né? A pedagogia ela abrange várias outras áreas, Claro. setor industrial, inclusive, né? Cursos profissionalizantes, Sim, claro. inclusive. E aí eu me preocupo muito com a formação de professor e com a nova visão. Pode sim, se repetir? Pode. Mas o momento da crise é um momento também de buscar novos caminhos. Se reinventar. Se reinventar. E para isso a gente precisa de quê? De muitas leituras, de abrir o nosso olhar. Claro. Nós precisamos entender que nós ainda somos presos, digo nós, né? Não me refiro apenas à escola que se fechou, falo de um modo geral, como eu disse no início, nós somos muito fechados no que nós já sabemos e no modo como fomos educados. Né? E hoje existem inúmeras pesquisas, inúmeros avanços, inclusive no modo de aprender, ensinar, aprender. Claro. Então, se a escola não se reinventar, né, não sair do tradicional, não estou dizendo que o tradicional ele é totalmente descartável. Não, tem coisas tradicionais que precisam ser preservadas. Mas se nós não procurarmos casar tudo isso, esse ensino-aprendizagem, métodos tradicionais, e reinventar a escola, a nós mesmos, a nossa mentalidade, poderemos sim, não só como estabelecimento, mas como profissionais ficar para trás no mercado. Na questão do mercado, o ano de 2020 e já entrando em 2021, imagino que tivemos, não sei se demissões ou saídas. O número aqui, para a gente poder, que a gente sempre fala muito a nível Brasil, mas você que está inserida no contexto do cenário aqui de Governador Valadares, esse cenário também se repetiu, assim como em várias cidades no Brasil? Tivemos muitas demissões, muitos professores que ficaram desempregados? Então, tivemos sim. Tivemos os principais cortes foram na área da monitoria, né, os monitores de educação, inclusive porque se a criança com necessidades educacionais especiais não vai para a escola, então, teoricamente, não precisaria. Então, reduzindo, né, o número de monitores, houve sim, né? Também professores de educação infantil. Porque na sala de educação infantil nós temos mais de um profissional, porque são crianças pequenas, exigem muito cuidado, muita atenção com a locomoção, né, o manuseio de objetos. E aí, como haviam 2 e o ensino era remoto, não há necessidade de 2. Então, essas foram as justificativas para as demissões, né, que tivemos como explicações. Na área do ensino fundamental, não muitas, porque são professores, um professor só por sala, né? Claro. Então, não tivemos muitas. Também, da mesma forma, a faculdade. A faculdade, nós tivemos, pelo contrário, eu também ministrei algumas aulas, né, pelo IMES, enfim, ensino remoto. Então, tivemos essa questão aí. Porque, olha, perceba bem, quanto mais tem autonomia da parte do professor e do aluno, o ensino remoto, digamos assim, ele flui, né? Claro. Mas, por se tratar de adultos, enfim. Mas, voltando à minha preocupação aqui, é com aquelas crianças pequenas que vão chegar na fase do aprender a ler e escrever. Como será lá na frente? Claro. Né? Essa é a minha principal preocupação para 2021. Até para a gente poder tentar entrar um pouco mais no debate público, existe alguma coisa, além, claro, de poder fazer com que as aulas possam voltar a ser presenciais, como sempre foi a vida toda, durante toda a história, existe algo a mais que você tem alguma sugestão, por exemplo, para o Estado de Minas Gerais, aí quando eu falo Estado de Minas Gerais, é o governo do Estado, fazer algo por esses professores que ficaram desempregados e até mesmo para os professores e para as escolas que continuam com as suas atividades, só que chega um momento que acaba ficando inviável, porque da mesma forma que os alunos ficam engajados ali, pelo menos no primeiro momento, nas aulas remotas, nas aulas online, imagino que chega uma hora que cansa, não vai aluno entrar ali no link, o professor manda o link no grupo do WhatsApp, o aluno não entra, aí o professor acaba ficando desanimado porque prepara a aula, aí o preparo já não é mais aquela mesma coisa. Existe algo que a Secretaria de Educação do Estado de Minas pode fazer para poder melhorar esse cenário?
Então, enquanto não volta, né? Houve uma discussão aí, antes de configurar essa situação da pandemia esse ano, de fazer um semipresencial. Sim. Mas já vemos que não será possível nesse primeiro momento, né? Então, o que eu estava pensando, né? Eu gosto muito de pensar sobre isso. O ideal seria, inclusive, até para demitir menos ou contratar mais nos primeiros anos. Tudo bem que a educação infantil não há necessidade dos 2 professores por sala, mas então passar esse número de professores para os anos iniciais, que seria a antiga primeira a quarta, vamos dizer assim, né? Na época. Antiga primeira, que hoje a gente fala primeiro ao 5º ano, né? Então, colocando 2 professores, o que seria possível fazer? Que é o principal ali, gente, é necessário um investimento pesado no ensino-aprendizagem. Alfabetizar uma criança não é fácil, exige ouvir, consciência fonológica, escrita, audição, e fazer isso, um único professor para a sala inteira. Então, a minha sugestão, né, era que realmente eu entendo que tem a questão econômica envolvida, tem uma questão, né, das arrecadações, mas o ideal, pensar se priorizar a educação, seria pegar esses profissionais e contratar maior número nessa antiga primeira a quarta, né, que hoje é o 1º ao 5º ano. Porque você pegaria 2 professores por sala, dividiria o trabalho, tá? Porque não é fácil. O trabalho que você faz em sala presencial, eu falo como pedagoga e acompanhando esse ensino remoto, que você faz em sala com um grupo de aluno para alfabetizar, é diferente a distância, porque é uma videochamada, são intervenções pontuais, o menino precisa aprender a ler e escrever e grafar corretamente, e isso, no ensino remoto, exige um grande esforço. Então, é uma sugestão, tá? Preocupada justamente não só com a questão de professores desempregados com relação à vida desses professores, mas também e principalmente com a aprendizagem desses alunos que estão começando, né, a sua alfabetização, que isso vai determinar quem são os futuros profissionais que vamos ter no mercado, quem são jornalistas, médicos, pedagogos, futuros professores, porque a pedagogia, gente, ela realmente lida com todas essas profissões. Todo mundo que está assistindo, você, eu, o pessoal que está aqui nos bastidores, nós temos amigos estudantes que ainda estão na escola, temos amigos que estão na fase já universitária, aqui em Governador Valadares, ou também, claro, nas outras universidades espalhadas pelo Brasil. Queria saber de você, como pedagoga e também com a sua vasta experiência nessa área da educação, dá para a gente poder determinar se a escola ou a faculdade, qual desses 2 ficou mais prejudicado com a questão do ensino remoto, e também porque não é só a aula online, são outras questões também que estão dentro desse contexto. E também já entrando nesse 2021, qual a área, né, no caso o setor, escola ou faculdade, ficou mais prejudicada ou tem sido mais prejudicada aí no tempo presente? Então, eu vou falar do meu ponto de vista, né? Como também professora da pós, né? De aula remota e como também supervisora na escola. Consigo perceber, do meu ponto de vista, que sim, a escola. Como eu já havia dito, por quê? Porque se eu tenho crianças alfabetizadas mesmo, eu digo alfabetizada, gente. Porque a gente, muito tempo, acreditou que a alfabetização era só ler e escrever no sentido restrito da palavra. Mas hoje nós sabemos que a alfabetização, ela também passa pela compreensão do texto, a sua capacidade de usá-lo no dia a dia, que é o letramento. Não adianta... Tem pessoas que sabem ler e escrever e não conseguem pegar um ônibus. E tem pessoas que não sabem ler e escrever e anda Valadares assim inteiro. Como tem gente que nunca estudou e hoje é bem sucedido financeiramente, profissionalmente. Isso é vida, isso é letramento matemático, é letramento, né? De vários que a gente fala aí, midiático, enfim, digital. Então, isso, o que me preocupa é a escola, por ser os primeiros passos. Porque se eu tenho uma criança que chega no 5º ano, que ela consegue ser alfabetizada, que na verdade o final é no 3º ano, né? A antiga 2ª série.
eu tenho maior facilidade para chegar lá na faculdade e até estudar com autonomia, Claro. porque nós não temos aí pessoas que são autodidatas, são pessoas que também conseguem fazer um curso à distância e ser bem-sucedidos, porque tiveram, além das suas habilidades pessoais, que já nasceram, outras foram desenvolvidas, e a escola teve um papel primordial. Claro. Então, essa é a minha principal preocupação no momento, que eu penso que é o mais agravante. Claro. Não tanto será agravante essa situação na faculdade. Sim, atingida, claro, sem dúvidas, mas não tão fortemente, né? Lilian, o papo tá muito bom, mas papo bom dura pouco, né? O tempo fica escasso. Obrigado por ter me dado essa oportunidade de poder estar conversando um pouco mais com você em relação a essa questão da área da pedagogia, que é sempre muito importante, principalmente neste momento que nós estamos vivendo. Sempre foi muito importante, mas agora requer um cuidado especial. Obrigado, sucesso, e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Obrigada a você por esta oportunidade de falar sobre a minha profissão, sobre a minha área de atuação que eu amo, né, sobre as minhas futuras pesquisas, que isso para mim é importante. É isso que faz a diferença quando começamos a pensar e a realmente colocar novas propostas, novas ideias. E obrigada também a todos que estão nos assistindo agora. Obrigado mais uma vez, Lilian. Para a gente poder fechar a edição do Super Notícias desta quarta-feira, só exaltar mais uma vez a campanha do América, que ontem empatou com a equipe do Náutico pelo placar de 0-0 e já de cara conseguiu se garantir na Série A de 2021, um trabalho que foi feito durante 2 anos, né? O América caiu em 2018, quase subiu em 2019, voltou para a Série A no caso, continuou em 2020, aí teve a vinda, né, do Lisca Doido, que tem feito um trabalho fenomenal e que serve como exemplo, por exemplo, para o Cruzeiro, que entra em campo logo mais às 21h30, equipe da Toca da Raposa, que encara o Oeste, o Cruzeiro, que neste momento está a 8 pontos do G4, portanto ainda tem uma chance, mesmo que remota, de poder tentar o acesso para 2021. O fato triste e lamentável é que só reforça ainda mais o cenário nebuloso que vive o Cruzeiro. Ontem os jogadores que estão sem receber o salário já há 3 meses não se concentraram na Toca da Raposa, vão se reunir na manhã desta quarta, né? Já se reuniram na manhã desta quarta na Toca para poder, de fato, né, só almoçar, ficar ali à tarde, depois ir jogar, para vocês verem como é que anda a situação do Cruzeiro. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até amanhã.